A pessoa que está com sofrimento, ela vai ter uma dificuldade muito grande em aprender algo que não seja aquilo que a toque. Então, se o que a toca é depressão, ela vai aprender tudo sobre depressão, ansiedade, medo, angústia. Então, tudo isso vai ser uma mola mestra para que ela possa buscar esse conhecimento, tá? E os próprios profissionais, fisioterapeutas, profissionais da área da saúde em geral, que escolhem uma área, a gente está deixando um pouco de lado as questões das conexões. A gente quer trabalhar um joelho, a gente quer trabalhar a mente, mas não consegue fazer a conexão entre o joelho e a mente. Não consegue fazer a conexão de que, se eu me ponho em uma atitude de muita humilhação, eu posso fazer o meu joelho sofrer. Ou se eu me ponho numa atitude de muita soberba, muito orgulho, eu posso também fazer o meu joelho sofrer. Aí eu vou achar apenas que é um menisco, que é um tendão, que é um ligamento que está lesado, lesionado, e na verdade é a relação da minha psique com o meu psicossoma e com o meu corpo físico. E como, professor, como a terapia psicossomática, ela vê essa relação de corpo e mente em relação à ansiedade? Olha, o que eu sempre converso com o pessoal é que a gente está sendo formado por corpos trinos. O que é isso? A mente, o psicossoma e o corpo físico. Eles participam nessa sequência. A mente cria, o psicossoma vibra e o corpo físico plasma. A relação da ansiedade é que a mente está sempre no futuro. Qual é a consequência psicossomática disso? De que o psicossoma se desloca à frente do corpo físico. Então vai se sentir tudo antes que o corpo físico sinta. Vai sentir palpitação, vai sentir calafrio, vai sentir nervosismo e está tudo fisiologicamente equilibrado. Porque essas sensações não são no corpo físico, são no psicossoma. Então a mente acelera e ela consegue fazer essa dilatação, esse deslocamento do psicossoma e vai à frente do corpo físico. E o psicossoma é apenas para vibrar e não para sentir. Quem sente é o corpo. Mas com a ansiedade, a mente está muito acelerada, o medo, a angústia muito acelerada, então ocorre esse desdobramento do psicossoma e ele começa a ser o próprio corpo físico. Qualquer sensação, qualquer mudança de ambiente, qualquer mudança de vibração vai interferir no psicossoma. Então ele fica como se tivesse com uma ferida aberta. Ele fica como se estivesse sem uma proteção, que é o corpo físico, né? Então a relação, se eu posso ser mais claro em relação a essa explicação, é que na ansiedade o psicossoma toma o lugar do corpo físico. Então tudo é sentido com mais intensidade, com mais velocidade, é como se a relação elétrica fosse maior do que a relação fisiológica, se a gente pode assim dizer, para todo mundo poder compreender. Como na terapia psicossomática a gente faz esse diagnóstico psicossomático? Bom, a assim, gente consegue fazer o diagnóstico? Consegue. Você que já fez o curso, que já leu tudo, já está mais embasado nisso daí, não vai ter tanta dificuldade em poucos minutos de entender, né? Mas eu acho que a grande maioria de quem está assistindo pode ter essa dificuldade. Mas eu vou tentar falar da forma mais compreensível possível, tá? Por exemplo, o diagnóstico ele é dado dentro de uma análise, tá? Essa análise ela é baseada no tipo de personalidade que o paciente tenha. Então, por exemplo, eu estou olhando fixamente. Então, eu sou visual. Mas se eu estiver desviando o meu olhar e prestando atenção naquilo que você está falando, eu sou auditivo. Mas se eu estiver toda a vida me arrumando, me ajeitando, pegando aonde dói, buscando conforto, eu sou somestésico. Então, baseado nessas informações iniciais, é que a gente já vai traçando um prognóstico. Então, esses estímulos dados, estímulos áudio, visuais e táteis, que são dados através dos protocolos da terapia psicossomática, eles são baseados nessa primeira percepção que eu tenho do paciente. Tá? Então, eu preciso perceber o paciente. Além de escutar, eu preciso ouvir o paciente. Ele está me falando uma história, só que eu preciso ler o que tem por trás dessa história. Eu preciso me conectar com o paciente, não é só
com uma lesão tecidual, mas eu preciso me conectar com aquilo que levou à alteração do psicossoma, que causou a lesão tecidual. Eu preciso me conectar com ele, não que eu vá ser a tábua da salvação ou a muleta psicológica, mas através das perguntas reflexivas eu vou estar perguntando como se fosse uma pergunta retórica, tá? Só que eu não posso ir direto ao assunto, eu tenho que fazer o paciente refletir, tem que ser de dentro para fora. Então, já que foi ele que se colocou naquela situação, é ele que vai ter que se sair dessa. Então, se eu simplesmente jogo para ele subsídios, se eu jogo artifícios e ele utiliza, não vai aprofundar. No momento que ele sair do meu contato em casa, no trabalho, ou passando o tempo depois dos atendimentos, ele vai esquecer, porque ele vai depender de mim, tá? Então, isso é o que a gente não precisa. A gente precisa que ele fique independente, tá? Então, geralmente, os atendimentos são demorados, né? Assim, 1 hora e meia, mas são espaçados, uma vez por semana. Quer dizer, então, porque eu preciso que ele utilize todos os dias os protocolos, mas é ele utilizar, tá? A gente não é dono da razão de nada. Olha, você vai ter que fazer assim porque eu sou fisioterapeuta e você tem que fazer do jeito que eu estou dizendo. Não, não, não. A mente é dele. Quem se adoeceu foi ele. Então, ele vai utilizar algum caminho que eu sugeri para poder ele internalizar essa informação e conseguir achar um caminho dentro dele mesmo para poder sair dessa situação, tá? Então, através de protocolos como o controle consciente da vontade. Por exemplo, um paciente ele tem uma estereotipia, ele fica coçando o nariz. Não tem nada, não tem inflamação, não tem irritação, só a mania de ficar coçando o nariz. A gente vai ter que desenvolver o controle consciente da vontade. Aquele paciente que reclama de tudo, aquele paciente que precisa sentir dor para ter atenção, para ser amado, para ter carinho, para fugir de alguma coisa que ele não queira fazer. Aí a gente vai fazer o bloqueio da memória da dor, tá? Aquele paciente que está sempre em uma situação de dor e não consegue ver nada positivo na sua vida. Ele só visualiza a própria dor. A gente vai trabalhar a transmigração da sensação dolorosa, para que ele veja o outro lado, para que ele veja novas possibilidades e não fique ali incrustado naquele ambiente de dor, naquela situação de aquela catarse de sofrimento, que não vai levar ele a nada, né? Então, é o que eu sempre digo, a mesma força, a mesma potência, a mesma capacidade que você tem de se adoecer, você tem de causar a sua saúde. Então, é aquela questão, o porquê que você faz isso consigo mesmo. Você consegue entender o motivo pelo qual você se adoece? Você consegue compreender o motivo pelo qual você se sabota? Você consegue compreender o motivo pelo qual você se pune? Eu não estou dizendo que ele se sabota, eu não estou dizendo que ele faz sofrer, eu não estou dizendo que ele se pune. Eu estou perguntando o motivo pelo qual, que é totalmente diferente. Então, assim, se eu for direto ao assunto com ele, eu vou estar simplificando e tirando dele essa responsabilidade, essa possibilidade. Ele já se sente incapaz. E aí eu vou ditar as regras para que ele saia? Não, eu quero que ele tenha liberdade, leveza e potência no lugar da dor, do sofrimento, da incapacidade. Então é o que mais a gente trabalha em cima dos protocolos da terapia psicossomática, que ele se concentre naquilo que ele quer sentir. Agora, se ele não consegue se desmembrar da dor, do sofrimento, da incapacidade, por exemplo, eu não consigo parar de me preocupar com os meus filhos. Então, se eu não for lá na cama onde eles estão dormindo toda noite e olhar se ele está respirando, principalmente quem é pai de primeira viagem, né? Eu não vou conseguir dormir. E aí, será que se eu não for e ele parar de respirar, amanhã ele vai estar morto e a culpa é minha? Aí você não consegue dormir. O que é que você faz? Você pega o filho lá da cama e bota para dormir do seu lado. E aí você está gerando uma incapacidade sua e uma incapacidade no seu filho. Porque cada um tem que ter o seu momento, a sua evolução, a sua individualidade. Então, pelo fato de eu não conseguir controlar isso, eu vou estar causando um prejuízo. Outras coisas simples. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, ela tem perda de memória recente.
Será que eu tranquei a casa? Eu saí de casa, será que eu fechei o gás? Eita, será que eu consegui... será que eu arrumei? Será que eu coloquei tudo na bolsa? Você está no meio do caminho, você tem uma vontade louca de voltar para casa e verificar se trancou. Você acabou de sair do carro, subiu para o escritório, para o consultório, está lá, aí será que eu tranquei o carro? Você trancou o carro. Só que pelo fato de você estar ansioso, você está no amanhã, você está no logo depois, você não está visualizando o que você está fazendo agora. Então você perde a concentração no que você está fazendo agora. Né? Então uma coisa que eu sempre sugiro é que você faça o seu checklist falando. Parece coisa de gente doida, mas assim, eu estou trancando o carro e tranco o carro. Eu estou guardando o documento e guardo o documento. Eu estou fazendo determinada atividade. Você ditar para você mesmo, porque já que a sua mente está acelerada, quando você fala, é mais uma fonte de estímulo e de atenção ao momento atual. Né? Quem usa isso muito são os japoneses. Né? Eles fazem o checklist falando. Né? Determinada ação eu estou fazendo agora. Pronto. E aí ele não vai ficar preocupado se ele fez ou não. Simplesmente ele tem como feito, tem como realizar. Então, eles vivem numa situação dessa, assim, de quando você faz um checklist e ditando, você está tratando a sua ansiedade, você está retrocedendo e vivendo o hoje. Você não está vivendo o amanhã, tá? Você está vivendo o hoje. E aí você vai desacelerando gradualmente o seu psicossoma. Você vai trazendo o seu psicossoma para o eixo dele. Então, ele não está à frente do corpo físico. Ele começa a vir mais próximo das ideias. Quando o psicossoma está muito afastado da mente, a gente não tem controle sobre as próprias ideias. Então, qualquer ideia inopinada, qualquer monoideia, qualquer fixação ideológica vai tomar de conta de você. E aí entra pânico, medo, tudo que você vem falando nas suas lives e nos seus cursos, nas suas formações, baseado na expansão do psicossoma. E essa não é uma expansão positiva, porque você não está expandindo o seu psicossoma para transcender as dores do corpo físico. Você está expandindo o psicossoma para ele estar à frente do corpo físico com uma forma de sequela ou consequência da ansiedade. Exatamente. E é interessante até falar, né? Porque a mente, né? Quando você fala em dor, geralmente as pessoas estão pensando, mas é dor física? Não. A dor, ela pode ser física, mas a dor também ela pode ser, né, emocional. No mesmo lugar onde é processada a dor física na mente, né, é também processada a dor emocional. E a mente, ela não distingue isso, né, em relação à dor física. Então, quando o professor fala de dor, né, ele não está querendo só falar aquela dor física. Aquela dor física já é uma consequência, talvez, de uma dor emocional que você não conseguiu tratar, que você não conseguiu, talvez, aprender algo com aquilo ali, o corpo está te dizendo, e aí desce realmente para o corpo, né? E aí, em cada lugar do corpo, né, você pode estar parando para pensar, o que o corpo está querendo me dizer? Por exemplo, na ansiedade, é muito comum as pessoas relatarem, por exemplo, de cabeça, enxaqueca, não é isso? Então, por exemplo, como na terapia psicossomática, você interpretaria uma queixa física que o paciente lhe te traz, e aí você conseguiria tratar essa queixa física através dessa interpretação da terapia psicossomática. Por exemplo, dor de cabeça. Pronto, então assim, em relação às cefaleias, migrânia, enxaqueca, com ou sem a aura, vai depender muito de paciente para paciente, porque cada situação dessa tem uma linguagem e tem uma leitura que a gente precisa fazer. Por exemplo, a dor de cabeça clássica, aquela dor de cabeça na nuca, o que é que ela me traz? Ela traz que eu estou preso a ideias do passado que não me deixam evoluir. Olha só que sacada, né? Então, é aquela dor que me inibe andar para frente porque eu estou preso ao passado. Quando é uma dor de cabeça... E aí deixa ansioso. E aí deixa o indivíduo ansioso. Porque ele quer andar, não consegue andar e começa a se preocupar com o futuro. Exato.
aquela dor no centro da cabeça. Ele pode estar fazendo um eletroencefalograma, fazendo uma tomografia, não dá nada, mas ele sente uma dor no centro da cabeça. Geralmente, são pessoas que perdem o equilíbrio durante o raciocínio. São pessoas sem foco. Então, precisam sem a dor, ela é um sintoma e um sinal que a gente pode interpretar dentro da psicossomática, porque ali acende uma luz, tá? A gente não pode ver a dor do outro, mas quando ele consegue localizar essa dor e falar sobre ela, e a gente contextualizar essa dor, por mais que ela seja física, mas a gente pode ver um sinal aí. Por exemplo, a dor atrás do olho direito, o que é que ela pode estar me dizendo? Isso não, eu não estou falando da parte fisiológica, neurofisiológica, neurofarmacológica, neuroquímica. Estou falando da parte psicossomática, né? Aquela dor está me dizendo o quê? Tudo aquilo que eu tenho, olhos profissionais, materiais, eu preciso descansar a minha visão. É como uma dor de cabeça na região temporal. Eu estou falando, estou colocando para fora, estou verbalizando muito que eu não deveria verbalizar. Então, a área, por exemplo, a área de Broca, né, do nosso lado esquerdo, a área temporal, mas a das mulheres é dos dois lados. Então, geralmente, quando eu me sinto forçado a me expressar de uma forma mais rude, mais grosseira, ou quando eu me sinto forçado a falar com quem não é agradável a mim, então eu vou gerar nesses locais uma zona de desconforto, que a gente chama de psicossomatótomo, uma área de interferência da mente com o psicossoma e o corpo físico. Eu sempre digo, olha, a gente está ligado do psicossoma ao corpo físico, átomo a átomo, célula a célula. Então é como se tivesse uma cópia de todo o organismo no psicossoma, como se o psicossoma fosse um outro corpo físico, uma cópia só que no âmbito vibracional e não no âmbito sistemático, histológico, citológico, fisiológico, denso, material. Mas é uma matéria mais sutil, mais quintessenciada. E existe essa demanda, essa ligação, átomo a átomo, célula a célula, do psicossoma para o corpo físico. Então, tudo aquilo que a gente gera é como se o psicossoma fosse o corpo mental da mente. A mente, uma estrutura amorfa, mas o psicossoma fosse uma formação corporal da mente. Então, tudo aquilo que você visualiza, tudo aquilo que você sente numa mentalização, você está sentindo com o seu psicossoma e não com o seu corpo físico. E se for muito forte, você consegue transmitir para o seu corpo físico. Então, a dor de cabeça, por exemplo, eu estou pensando demais, mas eu não consigo produzir. Eu estou pensando demais, mas eu não consigo chegar em uma conclusão. Eu estou pensando demais, mas essas informações que me chegam, eu não consigo assimilar. Olha aí o lobo frontal. Quer dizer, eu não consigo aceitar essas informações. Olha aí o lobo frontal, né? Eu não consigo processar e articular alguma atitude para poder concretizar isso. Olha aí o lobo parietal, a região premotora, né, do córtex. Então, a gente tem essa relação. Então, cada área, cada local tem uma relação, uma referência psicossomática com o que o indivíduo está vivendo. Então, dos três protocolos que o senhor desenvolveu, que foi o bloqueio de memória da dor, transmigração da sensação dolorosa, controle consciente da vontade, desses, qual que você utiliza mais para indivíduos ansiosos? Qual deles cabe melhor ou depende de como aquele indivíduo ele vem para você? Bom, assim, para a gente poder entender de uma forma bem rápida, né? O bloqueio da memória da dor, eu vou fazer com que o indivíduo pense naquilo que traz prazer, né? Então, você se lembra da época que você tinha liberdade, que você tinha leveza, que você tinha potência. Mas isso daí, em um indivíduo ansioso, ele não vai ter paciência. Aí eu vou para aquele do controle consciente da vontade. Então, visualize você em uma praia, ou visualize você num local que você mais gosta e tal. Mas esse do controle consciente da vontade, com a pessoa que tem depressão, ele não cabe.
Então, olha só como as coisas são bem direcionadas. Se eu já consigo perceber que o indivíduo tem ansiedade, eu não vou fazer com que ele perca a paciência. Porque ele é um paciente. Então, se eu for atrás de voltar ao passado para poder conversar, então eu vou logo de onde a gente está para frente. E ele tem que ter esse controle da sua vontade, sim. Ele está no futuro exatamente porque ele quer controlar. Então, eu dou a ele essa possibilidade. Ó, você vai controlar, mas você vai controlar a sua vontade. Mas se o nível de ansiedade for enorme, e nem isso ele consiga por falta de foco, porque se perde o foco, aí a gente vai para a transmigração da sensação dolorosa. O que é isso? Eu fazer estímulos dolorosos, controlados, em outra área que seja contralateral e distante de onde ele sente. Se for o caso de uma somatização dolorosa devido à ansiedade. Por exemplo, dor no peito. É uma somatização dolorosa. A dor nessa região, clavícula, tá? A dor aqui do lado esquerdo, embaixo da axila. Você pensa que está infartando. Você está com uma crise de ansiedade. Né? Então, aí eu já vou para o outro lado. Se é do lado esquerdo, eu vou para o outro lado e lá para o pé. E vou fazer um estímulo doloroso e pedir que ele se concentre no meu estímulo doloroso que eu estou realizando. E a sequência que a gente faz daquele estímulo doloroso de dissociação das sensações de dor, quando ele se concentra lá, a dor que ele estava sentindo diminui ou desaparece. Né? Então, o primeiro teste que a gente faz é o índice de refração psicossomática. O que é esse índice, para a gente poder entender? É a capacidade que o indivíduo tem de se afastar da sua somatização. A gente pode fazer agora para todo mundo ver. Tá? Então, pega a mãozinha direita, fecha aqui o polegar na palma da mão e fecha os outros dedos. Tá? Então, nessa posição aqui, você vai forçar o punho para baixo, ó, até dobrar aqui um pouquinho. Tá? Já está doendo o punho? Tá. Se estiver doendo, aí você vai com os dedos da mão direita, sem parar de fazer dor, e vai massagear o teu cotovelo. Você chega aqui no cotovelo, fazendo aqui o movimento, e você vai massagear o cotovelo. Isso, aí você está lá, massageando o cotovelo. Se você for visual, você vai olhar para o seu cotovelo. Se você for auditivo, você vai ter que falar com o seu cotovelo. E aí você está lá, ó, a dor aqui, e você vai falar com o seu cotovelo. Você está bem. Você está bem. Ah, eu sou somestésico. Capricha na massagem. Mas não deixa de fazer o estímulo no pulso. É aqui você está. Sem brincadeira nenhuma, depois que você assistir esse vídeo, faz lá durante 1 minuto. E você vai me dizer se funciona ou não. A tendência é essa dor diminuir. Mas se eu for muito apegado à minha dor, eu vou estar aqui fazendo e olhando para o meu pulso. Eu estou aqui fazendo e intimamente isso não vai funcionar, não. Estou aqui fazendo, meu pulso está doendo. Quer dizer, a pessoa está conectada com a dor e não consegue se desconectar. Essas pessoas, elas têm pouca refração psicossomática. Refração não é desvio? Então ela consegue desviar um pouco da sua somatização. Então é um teste que a gente faz exatamente para perceber a capacidade que a pessoa tem de se desviar do agente causador de dor, ou de incapacidade, ou de sofrimento. Porque a gente não fala só de dor, né? Assim, a dor física. Mas eu também tenho as dores emocionais, as dores psicossomáticas, as dores psíquicas, que pela Associação Internacional do Estudo da Dor, a IASP, não vê diferença nenhuma entre dor física, que tem lesão tecidual, e a dor emocional, a dor psíquica, que não tem lesão tecidual. Só pelo fato do paciente... A Mônica falou que passou a dor no pulso. Passou? Então, ótimo. Então, é sinal que a refração psicossomática dela... O Jonathan Belfort também falou. Comigo deu certo. Parabéns, comigo deu certo. E realmente, é muito interessante. E você, muitas das vezes, são dores que a pessoa chega, eu já estou tomando anti-inflamatório, estou tomando analgésico, estou fazendo uma fisioterapia, a fisioterapia convencional, né, que a gente sabe, e nada está dando certo. E aí você vai lá,
com essa coisa simples, você consegue diminuir a dor. E aí a pessoa, nossa, mas diminuiu mesmo. Aí ela fica olhando pro pulso. Olha, mexe, como se não estivesse acreditando, né? E às vezes a melhora, né, professor, é uma melhora assim que com uma sessão, às vezes, né, você consegue uma melhora de talvez 50%, 60%, 80%, né, da dor. Não sei a sua experiência. O perfil de paciente que melhora mais rápido com a terapia psicossomática são aqueles pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente que é perfil A. O que é o perfil de psicossomática A? Perfil de personalidade? Aquelas pessoas aguerridas, aceleradas, aquelas pessoas guerreiras, aquelas pessoas que têm uma certa agressividade diante os tentames da vida, diante os objetivos, os obstáculos, ela só vai soltar depois que conseguir vencer. Sim. Esse tipo de personalidade psicossomática que tem uma eficiência, uma eficácia, uma efetividade mais elevada. Então, são determinados tipos de pessoas que têm mais chance de ter pressão alta, arteriosclerose, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, sim. Só que são pessoas que têm uma facilidade maior de reverter o quadro. Maior do que aquelas pessoas do tipo B, que são mais observadoras, são aquelas pessoas que quando sofrem uma determinada pressão, elas não funcionam bem, elas bloqueiam, né? Então, aí são personalidades somáticas tipo B que têm maior tendência a terem problemas reumatológicos, artrite, artrose, tendinites, etc. E o tipo C são aquelas pessoas mais rancorosas, mais opiniosas, são aquelas pessoas que deixam de fazer determinada tarefa só porque alguém comentou, tá lavando o carro, né? Aí joga lá a mangueira, não tô mais lavando o carro, não. Rapaz, que legal, você tá conseguindo emagrecer. Aí desiste de fazer a dieta. São aquelas pessoas que não perdoam os outros e nem se perdoam. Mas aí a consequência clássica disso é que elas têm maior facilidade de desenvolver neoplasia, desenvolver câncer, né? Só que dentro do tratamento da terapia psicossomática, a gente vê que precisa ter uma adesão maior. E essa adesão ela é dada a pessoas que naturalmente possuem essa adesão. Então, a gente não vai criar nenhuma realidade para aquele paciente. A gente vai desvendar uma realidade oculta que ele tenha. Então, a gente vai dessomatizar. Se a doença ela está somatizada por conflitos que ele criou, a função da terapia psicossomática é dessomatizar esses conflitos. Ela vai dar os caminhos e as ferramentas para que ele possa dessomatizar. A gente não vai tratar, não vai curar, não vai fazer nada, se ele não der o primeiro passo. Então, é sempre o paciente... A gente não promete cura, a gente fala que existe a autocura, né? Então, à medida que ele tem a consciência do problema dele, a autocura ela vem, né? A autocura ela vem. Eu peguei uma paciente que estava com uma bursite intertrocantérica aqui no lado direito, do fêmur, na coxa, né? E aí eu falei para ela, olha, satisfação, né? A questão da satisfação. Do lado direito, não, do lado esquerdo, emocional. Então, o que você está insatisfeito emocionalmente? Aí a gente começou, na avaliação, depois que eu fui falar para ela, eu disse, olha, na avaliação eu já comecei o tratamento contigo. Tanto que na segunda sessão, ela disse, olha, eu não sei o que tu fez com essa acupuntura, mas a acupuntura, além de aliviar a minha dor, eu estou mais satisfeita comigo mesma, minha autoestima melhorou, eu fazia muito tempo que eu não escutava música, eu estou escutando, eu combinei para sair com os meus amigos, que fazia muito tempo que eu não saía, e aí assim, aí eu falei para ela, disse, na verdade, a acupuntura, ela trabalhou, eu trabalhei a parte da dor, a parte emocional, mas lembra que a gente conversou sobre satisfação em relação na anamnese? Na verdade, ali eu já estava te tratando, né? Eu apliquei o protocolo, né, do professor, que é o controle consciente da vontade. Então, eu fiz ela ver, né, aonde estava o problema na vida dela. E aí, a partir do ponto que ela
entendeu onde estava o problema na vida dela, a chave dela virou ali. E a partir daquilo que virou, as sessões que ela vem fazendo, ela vem melhorando. Utilizando tanto a terapia psicossomática junto com a acupuntura e a auriculoterapia. Então, a terapia psicossomática, ela é uma terapia que você pode usar isoladamente, mas se você utilizar em conjunto com o que você já trabalha hoje, né, você vai ter resultados surpreendentes e muito rápido. E muito rápido. Essa semana também peguei uma paciente que veio com história de sinusite, tomando antibiótico, nada resolvendo, foi tomando várias medicações, nada resolvendo. A gente fez uma sessão de acupuntura e aí eu utilizei um pouco da terapia psicossomática e ela ontem eu perguntei para ela, ontem eu perguntei para ela como ela estava. Foi de um dia para o outro. Melhorei 80%. A secreção começou a descer, que não estava descendo, nos seios da face. Você depois até pode comentar o que significa isso, né, dentro da terapia. Aí começou a descer. E aí, hoje, no segundo dia, isso foi só uma sessão, a gente fez uma sessão, no primeiro dia pós-sessão, melhorou 80%, e hoje ela disse que praticamente está 100%. E coisa que estava tomando medicação, alopatia, e nada adiantando. Então, se você utilizar, né, você utiliza as duas terapias, eu tenho utilizado as duas terapias em conjunto, realmente, assim, os resultados são surpreendentes. Assim, para complementar o que você está falando, dentro da parte respiratória, a gente entende que o ar, ele representa os pensamentos. E as secreções, essas secreções representam os sentimentos. Então, se você tem sentimentos aprisionados, você tem uma tendência a acumular secreção. Se você tem pensamentos acumulados, você tem a tendência a ser retraído no que diz respeito às obstruções respiratórias. Então, por exemplo, o asmático, ele tem o air trapping, né, o aprisionamento de ar. Geralmente aquela pessoa fechada, ela não consegue se abrir, ela não consegue desabafar e ela fica cheia dos seus próprios pensamentos. Geralmente o bronquítico crônico, o hipersecretivo, ou o que tem atelectasia, ele é aquela pessoa que tem muitos sentimentos, ou rancor, ou mágoa, mas não consegue colocar para fora. E de uma forma psicossomática, o organismo cria essa possibilidade porque ele diminui a imunidade no local, né? Então, os órgãos da tristeza são os pulmões. Então, ele diminui, através da psiconeuroendócrina imunologia, a imunidade dos pulmões, abre essa portinha para agentes infecciosos, e aí ele vai conseguir concretizar, ele vai conseguir plasmar aquele sentimento ruim, aquela coisa podre, fétida, morta, que é a secreção. Né? Então, em relação à sinusite, a face representa a entrada da alma. Né? Então, se eu tenho proteção daquilo que eu quero ver e eu não consigo mais me proteger através dos meus seios frontais, eu vou acumular ali dor. Se eu tenho dificuldade de assimilar aquilo que eu farejo, aquilo que eu procuro, e eu não gosto, eu não estou mais conseguindo assimilar, aceitar aquilo que eu farejo, que eu procuro. Por exemplo, eu sou muito analista, né? Então eu tenho uma tendência a ter essa ruga aqui no prócero. Né? Então, pessoas que têm uma capacidade de analisar firmemente a si mesmo e aos outros, tem essa ruguinha aqui. Você olha assim, rapaz, você é uma pessoa muito analista. Exatamente. Quando tem essa daqui e essa daqui, meu amigo, que faz essa cruz, pode ir atrás, que é uma pessoa que tem uma mira. Ela está ali, ó, mirando, está sempre analisando, e tem uma grande tendência a ter problemas respiratórios na região frontal. Né? Então, tem tendências a isso. Ou a enxaquecas frontais, ou a sinusites, como a gente estava falando. Quando a paciente ela conseguiu colocar essas emoções para fora, o próprio sistema relaxou, toda essa musculatura interna relaxou, as fáscias relaxaram, e esses sentimentos ruins puderam sair. A representação disso é que a secreção desceu. Ela conseguiu aceitar essa possibilidade de expressar esse sentimento ruim.
Exatamente. E o interessante é assim, que às vezes você tem que fazer mais de uma sessão de acupuntura para a questão da sinusite. E assim, na hora que eu coloquei o entendimento, olha, já pensou nisso, assim, 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 assim. E aí ela, acho que virou a chave para ela, aí realmente desceu. Uma sessão. Exato. Então, assim, quando você consegue abordar a questão dolorosa, esse âmago, rapaz, você tem resultados fantásticos, né? Não é bruxaria. Rapaz, vocês são bruxos. Não é nada disso. A gente só consegue fazer uma leitura do paciente que ele não consegue fazer. Então, através dos seus sintomas, dos seus sinais, a gente consegue se conectar.